Glória a Deus por estarmos na casa de Deus, na presença desse Deus maravilhoso, diante da sua palavra. Hoje, nesta manhã, uma manhã especial para nós. Abra a sua Bíblia. Abra a palavra de Deus, que Deus tem uma palavra tremenda para você. E Deus vai liberar poder para você, vai liberar poder para mim. Amém? Nós vamos continuar o estudo do primeiro livro de Samuel. Esse livro tão tremendo, tão cheio de Deus. E nós vamos abrir no capítulo 2. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Amém? Enquanto você abre a palavra, você que começou o jejum de Daniel, o jejum começou na segunda-feira, nós já tivemos 2 ministrações. São 3 dias durante a semana por 7 semanas. São 21 dias de jejum e oração. E nesses dias, segunda, quarta e domingo, nós deixamos de comer carne, nós desligamos a internet, só usamos a internet por alguma necessidade de trabalho. E nos colocamos na presença de Deus e Ele age nas nossas vidas. Então você que já começou o jejum, se as coisas pioraram, se apareceram problemas, se parece que ficou mais difícil ainda depois que você começou a jejuar, é assim mesmo. É assim que acontece quando nós nos colocamos diante de Deus. E quando nós nos consagramos em jejum e oração, nós estamos mexendo com o mundo espiritual. Não tenha medo, não tenha medo. Todas as vezes que os demônios se manifestaram na palavra, é porque eles seriam expulsos. Quando Jesus chegava num ambiente, os demônios se manifestavam e eles diziam: o que você veio fazer aqui, filho de Deus? Você veio nos atormentar antes do tempo? E Jesus expulsava aqueles demônios. Irmãos, se as coisas pioraram, na sua família, no seu trabalho, na sua vida financeira, se a sua enfermidade parece que ela está mais difícil ainda de ser vencida, irmãos, não tenha medo, é porque Jesus entrou na sua casa. Ele entrou no ambiente do seu trabalho, Ele entrou onde você está e os demônios se manifestaram. E eles se manifestaram porque eles vão ser expulsos. O nosso Deus é poderoso e Ele permite que nesses dias de consagração nós passemos por problemas, por dificuldades, porque Ele tem a solução. Muitas vezes nós empurramos para debaixo do tapete determinadas coisas, nós fechamos nas gavetas, nos armários, nós queremos nos proteger porque é muito sofrimento e nós não temos a solução, nós não conseguimos resolver por nós mesmos. Então nós vamos deixando as coisas como elas estão mesmo, nós vamos deixando a vida nos levar. Mas quando nós nos voltamos para Deus, esse Deus é tão maravilhoso, Ele nos ama. E aí sabe o que Ele faz? Ele põe o dedo na ferida. Mas é porque Ele vai curar essa ferida. Ele abre a gaveta e tira o que você tinha escondido. Ele levanta o tapete e aquilo que você varreu para debaixo do tapete, Ele tira porque Ele quer limpar toda aquela sujeira. Irmão, irmã, continue no seu propósito, porque no final a vitória será verdadeira sobre a sua vida. Hoje nós vamos falar sobre uma família e sobre um sofrimento terrível. E Deus trouxe a solução, Deus trouxe a cura, Deus trouxe a vitória. Mas antes disso, Ele precisou trazer à luz esse problema. Irmãos, quando uma pessoa ela sofre uma dor física muito forte e ela não consegue suportar, ela desmaia, porque o corpo tem essa defesa. Então a pessoa fica inconsciente justamente porque a dor é muito forte. Quando nós sofremos uma dor emocional, muitas vezes a nossa mente bloqueia aquela lembrança e
leva aquela lembrança para o nosso inconsciente, porque ela é muito dolorosa e nós não conseguimos suportar. Isso é uma defesa da nossa mente. Mas nesses dias, Deus vai trazer lembranças, às vezes dolorosas. Deus vai trazer dor, mas é para curar. Amém? Creia nisso, creia que Deus vai nos abençoar. A presença de Deus é muito forte neste lugar. E Deus está usando a cada dia pessoas para nos curar, para nos abençoar. Então creia, não se desespere, persevere até o fim. Antes de nós lermos o texto, nós vamos orar. Mais uma vez, para que o poder que está nessa palavra se manifeste hoje. Senhor, é tão bom estar na tua casa. E eu quero te agradecer por esse privilégio de abrirmos a tua palavra, Senhor. E ó nosso Deus, eu te peço que hoje o Senhor traga poder através dessa palavra. E onde a tua palavra entrar, que o teu Espírito Santo, Senhor, traga cura, traga solução, traga restauração. Porque o Senhor é um Deus abençoador. E nós não começamos esse jejum em vão, ó Deus. Nós começamos esse jejum porque temos dificuldades, problemas e porque o Senhor quer abençoar o teu povo. Esse jejum já estava na tua agenda e por isso nós exaltamos e glorificamos o teu nome. Nós pedimos a cobertura do sangue de Jesus sobre nós, a nossa família, contra todo ataque do mal. Nós pedimos a proteção do Senhor, em nome de Jesus. 1 Samuel, capítulo 2. Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, portanto, me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Vou ler novamente. O homem não prevalece pela força. Não é pela nossa força que nós vamos obter a vitória. É pela força do Senhor. Os que contendem com o Senhor são quebrantados. Dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Esse foi um cântico que Ana entoou. Vocês se lembram que Ana era estéril e ela era uma esposa muito amada. Ela foi escolhida por Eucana e ela era muito amada, e porque ela não dava filhos, Eucana então tomou o casamento com uma outra mulher, porque naquela época a lei de Moisés ela permitia isso. Quando a esposa não podia ter filhos, o marido então podia se casar com uma outra esposa, porque ele precisava de descendentes. Nós vamos nos lembrar aqui que Eucana era da tribo de Levi, do clã de Coate, o mesmo clã de Moisés, né? No capítulo 1, nos primeiros versículos, diz que ele era efraimita, mas é porque ele habitava a região que era posse da tribo de Efraim.
Mas a linhagem de Eucana era a linhagem dos levitas. E ele precisava então de ter descendência. Ele se casou novamente e a segunda esposa teve filhos. E isso era um grande sofrimento para Ana. Ela se sentia muito humilhada por causa disso, né? Porque a Penina tinha filhos e ela não tinha. E Penina sabia disso. E devia ser um grande sofrimento para Penina também, porque ela era a segunda esposa, ela tinha filhos, mas ela não era amada pelo marido, porque Eucana amava Ana. Então vejam que havia um sofrimento familiar muito grande. E esse sofrimento também não deixava de atingir Eucana, porque ele viu o sofrimento da primeira esposa, ele viu o sofrimento da segunda esposa, era um constrangimento ter aquelas duas mulheres, aquela rivalidade toda, ele também sofria. E quem sabe esse sofrimento não estava assim, meio que relegado, né? Vamos conviver, nós temos que conviver, né? Então vamos conviver da melhor forma e vamos deixar as nossas diferenças, vamos deixar esse problema de lado, porque nós temos que conviver com ele. Mas, lá no capítulo 1, o que acontece? Eles vão à casa de Deus. Porque anualmente Eucana subia com a sua família à casa do Senhor para sacrificar. E aí esse problema ficou muito evidente, porque quando nós estamos na luz, as coisas que antes estavam escondidas, obscurecidas, elas vêm à tona. E Penina começa a provocar Ana. Olha, eu tenho filhos, você não tem. E Ana começa a chorar, a sofrer. Ela não come, nós não sabemos, a Bíblia não diz se ela estava jejuando. Só diz que ela não queria comer, né? E Eucana vai consolar Ana e diz: Ana, eu sou muito melhor para você do que 10 filhos. Eu te amo, você é minha esposa amada, você não tem filhos, mas eu te amo. Mas aquilo não era consolo para ela. Então todo aquele sofrimento veio à tona. Por quê? Porque eles estavam na presença do Senhor. E porque Deus queria resolver aquele problema. Então Ana se derrama diante de Deus. E Deus ouve a oração dela e lhe dá um filho. Ela faz um voto. Ela faz um voto ao Senhor. Ela diz: olha, Senhor, eu vou te devolver o meu filho, se o Senhor me der. Ele vai ser consagrado desde o ventre. Ele vai ser nazireu de nascimento. Ele vai ser totalmente consagrado ao Senhor para o teu serviço. Deus ouve a oração. Deus resolve aquele problema familiar. E aí nós temos aqui no início do capítulo 2, o agradecimento de Ana, um cântico de louvor, de adoração a Deus, porque Deus ouviu a oração dela. Amém? Vamos continuar, que tem muita coisa hoje para nós falarmos. Versículo 11. Então Eucana foi-se a Ramá, eles voltaram, né, para a cidade deles, a sua casa. Porém Samuel, o filho que Deus havia dado a Ana, que tinha sido desmamado, que eles levaram para entregar lá para o sacerdote, para que ele fosse sacerdote na casa de Deus, cumprisse ali o ministério do levita. Samuel tinha entre 2 e 3 anos quando ele foi deixado lá no santuário de Deus. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, e metiam na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Silo ou Siló. Também antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que se sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida senão crua.
Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura e depois tomarás quanto quiseres, então ele lhe dizia: não, porém hás de me dar agora, senão tomá-la-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lá trazia, quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava Eucana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para a sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação, e disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus. Há um tempo com o bem que fará Israel, e jamais haverá velho em tua casa. O homem, porém, da tua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma, e todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Ser-te-á por sinal o que sobrevirá a teus 2 filhos, a Ofni e Finéias, ambos morrerão no mesmo dia. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Será que todo aquele que restar da tua casa virá inclinar-se diante dele para obter uma moeda de prata e um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas a algum dos cargos sacerdotais para ter um pedaço de pão que coma. Irmãos, Deus resolveu um problema familiar no primeiro capítulo, e no segundo capítulo ele resolveu um problema na sua casa. Nós estamos ainda no período dos juízes, um período difícil, em que houve grande apostasia, em que os sacerdotes se desviavam dos mandamentos, dos caminhos do Senhor. Eli, nesse tempo aqui, era um juiz. Ele era juiz e sacerdote. Ele era, então, da tribo de Levi.
E os filhos deles se desviaram dos caminhos do Senhor. Eles são chamados aqui de homens de Belial. O que são homens de Belial? São homens entregues à dissolução, ao pecado, à prostituição, ao alcoolismo. São homens que voluntariamente pecam contra o Senhor. Essa expressão aparece 3 vezes na Bíblia. Ela aparece lá em Gênesis, quando Deus se refere aos habitantes de Sodoma e Gomorra. Essa expressão aparece também no livro de Juízes, quando aqueles homens vão e cometem aquele estupro coletivo e matam uma mulher que era esposa de um levita, lá no capítulo 19, talvez o pior capítulo do livro de Juízes, e ela aparece aqui se referindo aos filhos de Eli. Eles deliberadamente deixaram o Senhor. Eles roubavam as ofertas que eram levadas para Deus. O que eles faziam? Antes das ofertas serem oferecidas, serem queimadas, eles iam com um garfo, e esse garfo tinha 3 pontas. E eles pegavam uma grande quantidade de carne, e antes que aquela carne fosse então queimada, eles ficavam com aquela carne para eles, e depois eles vendiam aquela carne. Eles não conseguiam consumir tudo, né? Então eles roubavam a oferta que era destinada a Deus. Eles se prostituíam com mulheres no templo. Era comum naquela região de Canaã um culto a um deus pagão chamado Baal e a sua esposa Astarte. Um culto em que havia muita prostituição. Então havia as sacerdotisas que eram prostitutas cultuais. E havia prostituição entre elas e os homens, porque aquele povo acreditava que a terra, ela só seria fértil se o deus Baal abençoasse a terra. E para que Baal abençoasse a terra, eles faziam ali um ritual de fertilização. Por isso que eles mantinham relação sexual com aquelas sacerdotisas no templo, que eram as sacerdotisas cultuais. Essa era uma prática pagã, porque o povo daquela época, eles viviam da agricultura, então era muito importante que houvesse chuva, que a colheita vingasse, não é? Eles precisavam muito disso, então eles faziam esse ritual aqui para ver se esse deus Baal e a sua consorte Astarte os abençoava. O que os filhos de Eli estavam fazendo? Eles estavam praticando aquele ritual dentro da casa de Deus. Eles levaram para a casa de Deus um ritual pagão, né? E o que acontece? O Senhor rejeita aquilo. Porque Deus abençoava o povo sem esses rituais, né? Deus, ele é totalmente santo e ele é contra o pecado. E principalmente contra a prostituição. Então Deus rejeita. E o que ele faz? Quando ele atende a oração de Ana, lá no capítulo 1, ele estava resolvendo o problema da família dela, e ele estava resolvendo o problema também do povo. Ele estava resolvendo o problema na casa dele. Ele resolveu o problema na casa de Eucana e ele resolveu o problema na casa dele. E Samuel, que foi entregue então para o sacerdócio, ele estava sendo preparado por Deus para assumir o lugar de Eli. E aí nós temos que ver o seguinte: Deus não iria contra a lei que ele estabeleceu no Pentateuco. E só podia ministrar na sua casa uma pessoa que fosse da linhagem de Levi, que fosse um levita. Por isso que eu estou deixando bem claro que Samuel era um levita. Nós vamos abrir então em 1 Crônicas, capítulo 6, o livro de 1 Crônicas, o primeiro livro de Crônicas, né? Ele fala muito sobre genealogia. E ele traz então a genealogia de Samuel. Vamos abrir lá, primeiro livro de Crônicas. Não é primeiro, é primeiro livro de Crônicas, capítulo 6. E vamos ver a partir do versículo 28. Os filhos de Samuel, o primogênito Joel e depois Abias. Versículo 31.
São estes os que Davi constituiu para dirigir o canto na casa do Senhor, depois que a arca teve repouso. Esses filhos de Samuel, e mais um neto dele, e outras pessoas, versículo 32, ministravam diante do tabernáculo, da tenda da congregação, com cânticos, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém, e exercitavam o seu ministério segundo a ordem prescrita. São estes os que serviam com seus filhos. Dos filhos dos coatitas, Emã, o cantor, ele era neto de Samuel, Emã, filho de Joel, filho de Samuel. E a partir do 34 nós temos então a ascendência de Samuel. Samuel era filho de Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zufi, filho de Eucana, filho de Maate, filho de Amazai, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assir, filho de Abiasaf, filho de Coré, filho de Gizar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel ou de Jacó. Vejam que Samuel descendia então do clã dos coatitas, né, de Coate, o mesmo clã de Moisés. Ele era descendente de Levi, ele era um levita. E por isso ele foi escolhido por Deus para ministrar na sua casa em lugar de Eli. E Samuel também assumiu o lugar de Eli quando ele foi juiz. Samuel julgou Israel, ele foi o último juiz, e ele vai ungir 2 reis. Ele unge primeiro Saul, que é rejeitado por Deus, porque Saul desobedece a Deus e deixa os caminhos do Senhor, e depois ele unge Davi. Vejam que Deus, quando Ele ouve a nossa oração, Ele nos abençoa, e Ele usa a nossa bênção para abençoar outras pessoas. Esse filho tão desejado por Ana, ele foi, irmãos, veja o que Deus fala dele, lá no versículo 35. Suscitarei para mim um sacerdote fiel, Samuel, sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável e andará ele diante do meu ungido para sempre. Samuel foi um sacerdote fiel. Os filhos dele, o neto dele, foram chamados por Davi para ministrarem louvor no tabernáculo. Eles eram ministros de louvor no tabernáculo. Vejam o que Deus faz, irmãos. Vejam como Deus é tremendo e é maravilhoso. A nossa bênção, ela não é só para nós, a nossa bênção é para outras pessoas. Vejam como Ele tem cuidado da sua casa, da sua igreja. Vejam como Ele é tremendo. E é isso que Deus vai fazer nas nossas vidas nesses dias. Ele vai tirar o sofrimento, Ele vai nos abençoar, e Ele vai usar o nosso sofrimento, a nossa luta, depois de ter nos abençoado, para abençoar outras pessoas. Vamos abrir lá em 2 Coríntios. Segunda carta aos Coríntios. O apóstolo Paulo está falando de sofrimento, de tribulação. E ele está falando do sofrimento dele. Versículo 3 e 4, ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar aos que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então, o que é que Deus faz com o nosso problema? Ele resolve. E depois Ele usa aquilo para que outras pessoas sejam abençoadas. E aí nós é que vamos ser ministros de Deus na vida de outras pessoas, para que elas alcancem a mesma bênção que nós alcançamos, ou até bênçãos maiores do que nós. Antes de encerrar, eu gostaria de ver com vocês o Cântico de Ana, que é o início do capítulo 2.
Vejam que Ana, depois que ela recebe a bênção, ela entrega o filho, ela cumpre o voto, e o voto não foi só dela, o voto foi do marido também. Porque nós sabemos que, de acordo com a lei, lá em Números, se uma mulher fizesse um voto, o voto teria que ser confirmado, ou pelo pai ou pelo marido. Se ela fosse solteira, o pai confirmava o voto. Se o pai não confirmasse o voto não tinha validade. Se ela fosse casada, o marido tinha que confirmar o voto. Se o marido não confirmasse, também o voto não tinha nenhuma validade. Lá em Números, no capítulo 30, nós já estudamos isso. Então, quando Ana faz o voto, esse voto, ele teve que ser confirmado por Eucana. Então, o voto foi dos dois, né? O voto de entregar, de devolver a Deus Samuel. Então, ela vai louvar a Deus aqui, né? Depois que ela cumpre o seu voto, ela louva a Deus. E nós vimos agora, lá na segunda carta aos Coríntios, que o apóstolo Paulo também, ele começa falando dos problemas de forma a glorificar a Deus. Ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia, que nos conforta, que nos consola, que resolve os nossos problemas, que nos dá a solução, de tal forma que nós somos capacitados por Deus para confortar outras pessoas, para ajudar outras pessoas no mesmo problema que nós fomos confortados por Deus. Então, é preciso que nós tenhamos gratidão. Isso é muito importante, a gratidão. Ana começa o capítulo 2 com esse cântico de louvor, e nós vamos reler esse cântico para nós vermos algumas coisas aqui. E aí eu finalizo o devocional. Então Ana orou e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Por que ela diz isso, irmãos? Porque o nosso Deus, primeiramente, Ele é um Deus que responde oração. Salmo 116, versículo 1. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha oração, porque inclinou para mim os seus ouvidos, eu o invocarei enquanto viver. Deus é aquele que torna a nossa fraqueza numa força. Ela diz que Deus exaltou a força dela, Deus deu força para ela. No lugar da fraqueza, Ele deu força para ela. E ela estava, então, rindo dos seus inimigos, né? Lá no Salmo 23 diz assim, que Deus prepara uma mesa para nós, na presença dos nossos inimigos. Ele unge a nossa cabeça com óleo, o nosso cálice transborda. E é isso que Deus faz. E eu gostaria, irmãos, de ressaltar uma coisa aqui. O nosso inimigo não é o nosso marido, a esposa, o filho, o irmão da igreja, o pastor, o vizinho, o colega de trabalho. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro. E já que nós estamos em jejum, é bom que nós saibamos o seguinte, que o diabo vai levantar pessoas. Mas a nossa luta não deve ser contra as pessoas. A nossa luta tem que ser por aquela força demoníaca que está usando aquela pessoa. Porque aquela pessoa precisa de libertação também. Então, o inimigo de Ana não era Penina. Era quem estava agindo por detrás de Penina. Porque Penina também estava sofrendo. Ela estava sofrendo porque ela não tinha o amor do marido dela. Vejam que as duas estavam nesse sofrimento. Vamos abrir Efésios, antes de nós continuarmos. Isso aqui é muito importante. Nós precisamos enxergar quem é o nosso inimigo. E o nosso inimigo não é pessoa. Gálatas, Efésios, capítulo 6, versículo 12. A nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é contra os principados, potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, às vezes, o diabo ele conhece o ponto fraco de alguém e ele vai usar a fraqueza daquela pessoa para te ferir. Então, lute em oração. Lute em oração. Não combata a pessoa. Combata quem está por detrás dela. Essa força demoníaca que está por detrás dela. Voltando a 1 Samuel 2.
Versículo 2: não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Jesus, no final do Sermão do Monte, ele diz assim: quem ouve as minhas palavras e pratica é semelhante a um homem que construiu a sua casa na rocha. A casa firme, a vida firme. Veio a tempestade, vieram os problemas, as dificuldades, mas aquela casa não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. Edificar sobre a rocha é meditar na palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. 3. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus de sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. Esses versículos falam de orgulho. E se uma coisa que nós temos que abandonar, quando nós estamos com um problema e quando nós buscamos a Deus para a solução daquele problema, é o orgulho. Porque Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. Provérbios diz que a honra, ela é antecedida pela humilhação. E o que o apóstolo Pedro nos diz? Ele nos diz assim, quando nós estamos passando por alguma luta, ele diz o seguinte: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, até que Ele vos exalte. Então, irmãos, tempo de consagração, tempo de jejum, é sobretudo um tempo de humilhação. É um tempo em que nós temos que buscar a Deus e pedir perdão pelos nossos pecados e nos arrepender. Nós temos que buscar a Deus para sermos transformados. Às vezes nós estamos pedindo: Senhor, transforma fulano. E Deus vai transformar fulano. Mas antes eu preciso ser transformada. E o jejum, ele serve muito mais para quem está jejuando, viu? É um tratamento de Deus para quem está jejuando. Então nós precisamos nos humilhar diante de Deus. Sem olhos altivos, sem arrogância, nós precisamos pedir a Deus: Senhor, me mostra as minhas fraquezas, os meus pecados. Me mostra no que eu estou magoando aquela pessoa ou aquelas pessoas que estão mais próximas de mim. Me mostra e me ajuda, me revela, me ajuda o que eu tenho que fazer para parar de magoar aquela pessoa. Então, é um tempo de conserto. Nós temos que nos consertar com Deus e com as pessoas. Isso quer dizer que é um tempo de liberar perdão. E nós precisamos liberar perdão. Porque muitas vezes a bênção de Deus não vem, porque nós estamos guardando mágoa no nosso coração. E às vezes nós temos toda a razão, porque nós fomos feridos, fomos humilhados, não é? Fomos maltratados, e nós temos toda a razão de estarmos magoados. Mas Deus quer tirar essa razão. Então, quando nós nos despimos do nosso orgulho e nos humilhamos, nós estamos também liberando perdão para essas pessoas e dizendo: olha, é verdade, a pessoa me ofendeu, eu tenho toda a razão de estar magoado, mas eu quero deixar essa razão no altar de Deus. E eu quero liberar perdão sobre essa pessoa. Mesmo que eu não consiga liberar totalmente o sentimento, mas eu decido perdoar. E aí Deus vai agir. Amém? Vamos continuar então. Já estou terminando, irmãos. Versículo 6. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Irmãos, tudo que nós temos vem de Deus. O sustento diário, a vida,
a saúde, o trabalho. Então, é Deus quem dá a cura. Mas se Ele não quiser dar a cura, se Ele quiser levar para a glória, Ele vai levar. E nós precisamos glorificar a Deus por isso. Nesse ano eu perdi muitas pessoas amadas, muitas pessoas queridas, mas elas eram servas do Senhor. E essas pessoas estão na glória, e elas estão muito bem. E eu glorifico a Deus por isso. Porque essa foi a vontade de Deus, e isso foi o melhor. E elas estão na glória. O apóstolo Paulo ele diz lá na carta aos Timóteos, ele diz assim, que o viver é lucro e o morrer é Cristo. Que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, irmãos, quando a gente crê em Deus, morrer é lucro, é ir para a glória. Então nós precisamos enxergar a morte também com essa visão, não com a nossa visão, mas com a visão de Deus. Amém? E é Deus que vai exaltar, é Deus que também Ele vai humilhar. Por isso que nós não podemos ser orgulhosos, porque Deus resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. Versículo 9, Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Nós não prevalecemos pela nossa força. Nós não vamos vencer nenhuma batalha pela nossa força. Eu preciso de um trabalho, eu estou estudando para um concurso, tem que estudar mesmo, mas não sou eu que vou prevalecer. Deus vai me ajudar, é a bênção de Deus que está sobre a minha vida, é que vai abrir essa porta de trabalho para mim. É Deus quem abre a porta, amém? Versículo 10, os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Nós vamos finalizar aqui com esse versículo 10, lembrando que não vale a pena contender com Deus. Então eu estou com problema, eu estou em oração, estou pedindo para Deus resolver, e aí Ele me dá uma estratégia e eu desobedeço o que Ele diz para eu fazer. Eu estou indo contra Deus. Eu não posso fazer isso, porque eu só vou vencer se eu obedecer o que o Senhor me falou. Então, eu estou numa disputa, eu estou com problemas no meu relacionamento, e se Deus me falar assim, fique em silêncio, eu tenho que ficar em silêncio. Eu não posso falar. Porque se eu falar, vai aumentar a luta, a contenda. Então eu tenho que obedecer às estratégias que Deus me der. Ele diz para fazer isso, é para fazer. Eu não posso contender com Deus. E mais uma coisa, eu estou passando por uma luta. A melhor pergunta que eu posso fazer para o Senhor não é por quê, mas é para quê. Então eu não posso me colocar num lugar de vítima, e eu falo muito sobre isso. Porque eu vejo muitas pessoas se tornando vítimas, e a vítima não vence. Vítima nenhuma vence nada. Nós temos que ter outra posição. Eu não posso ficar assim, por que eu? Eu sou teu servo, eu estou na tua casa, eu sou dizimista, eu ministro louvor, eu ministro a tua palavra. Por que eu estou sofrendo isso? Ai, coitadinho de mim. Não, nós temos que perguntar, Senhor, para quê? Qual é o teu propósito? O que é que eu tenho que mudar na minha vida? Senhor, o que é que o Senhor quer? Qual é o teu propósito? Nós precisamos perguntar qual o propósito de Deus e nos colocar debaixo da vontade dEle e da direção do seu Espírito. Porque irmãos, que o povo de Israel saiu do Egito, Deus libertou, fez grandes sinais, grandes maravilhas, e colocou aquele povo num deserto, com montes dos dois lados, um mar na sua frente e o exército de Faraó vindo atrás. Quando Moisés ora a Deus e diz, Senhor, e agora? O Senhor não... Como é que é? A gente saiu de lá e estamos encurralados? O que Deus diz para ele? Por que você está clamando? Diga ao povo que marche. Então não se coloque na posição de vítima.
Busque a estratégia de Deus. Pergunte para quê e obedeça o que Ele disser. Quando o povo começou a marchar, Deus abriu o mar. Então, às vezes, Deus está esperando de nós uma atitude. Uma atitude, primeiro, de humilhação. De nos humilharmos debaixo da sua mão. Uma atitude de obediência. Para obedecermos o comando, a estratégia que Ele nos der. E um espírito de coragem. Para não ficarmos sentados, chorando, com pena de nós mesmos. Mas nos levantarmos e marcharmos, porque Deus vai nos dar a vitória. Amém? Que Deus te abençoe. Então, neste dia, vamos terminar com uma oração. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. E nós pedimos que essa palavra fale conosco. E que essa palavra nos impulsione a caminhar, mas em obediência à tua voz, à estratégia que o Senhor nos der, ó Deus. Nós pedimos que o Senhor fortaleça cada um dos meus irmãos e a mim também. E que nós, ó Deus, sejamos perseverantes nessa campanha de jejum, de oração. Porque no final o Senhor dará a vitória para quem perseverar. Em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida, a minha casa, a minha família, a minha cidade, a igreja do Senhor sobre a face da terra. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida, a minha família, a minha cidade e a igreja do Senhor na face da terra. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida, a minha família, a minha cidade e a igreja do Senhor na face da terra. Glória a Deus.